Oi, amigos, tudo bem? Por aqui, vida está uma loucura. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Então, já queria trazer um vídeo, assim, pra conversar, trazer um pouco da minha vida, atualizações, de onde tudo parou, né? Porque meu último vídeo aqui nesse canal foi no Havaí. E aí, muita coisa aconteceu nesse um ano que eu estive aqui. Então, como vocês conseguiram ver no comecinho ali, eu deixei, tipo, uns takes de tudo que tava acontecendo. E tá um panorama geral da minha vida, das próximas coisas que eu vou fazer. Vou começar do começo. Quando terminou meu intercâmbio, eu fiquei aqui nos Estados Unidos por mais tempo. Comecei fazendo voluntariado e eu não tinha, na época, pretensão de ficar muito mais tempo. Eu queria fazer alguns voluntariados e depois voltar pro Brasil. E quase aconteceu, só que algumas coisas mudaram no caminho. No final de 2024 a 2025, eu fiquei 2 meses aqui em San Diego fazendo voluntariado, fazendo pet sit. Eu tinha muito a ideia de que eu ia viajar um pouco mais e eu ia voltar pro Brasil. Eu já tava bem certa disso, mas ao mesmo tempo, sabe quando um negocinho dentro de você meio que não quer? Eu tava num período, tipo assim, tá, eu tenho que ir, só que não necessariamente eu queria muito ir. E aí eu fui pro Havaí e vivi, assim, dias incríveis. Eu falei, cara, não é ainda pra eu ir. Acabei indo pra Los Angeles, fiquei lá inicialmente, era assim, mais pra eu visitar, ver qual ia ser a vibe. Eu fui muito acolhida pela casa que eu tava, o que me ajudou bastante, tipo, a poder já estar num lugar com gente que eu conhecia, e aí fui criando uma relação. Então eu acabei ficando 3 meses em Los Angeles, o que foi muito legal, porque eu pude viver bem aquela vibe californiana, hollywoodiana, e ao mesmo tempo também fiz amizade com pessoas incríveis que me ajudaram super, foram assim muito importantes nesse momento, até pra eu entender como funcionavam as coisas, porque quando você tá com a host family, quando você tá vivendo no intercâmbio é uma coisa, e quando você sai, a vida é completamente diferente. Então eu tive muito esse suporte, tipo, dos meus roommates e também dos meus amigos que eu fui conhecendo no caminho. A sorte de também fazer TikTok na época era que muita gente vinha falar comigo e eu fui fazendo amizades assim. Só que eu ia ter que me mudar da casa que eu tava de Los Angeles e assim, eu não senti que eu fazia muito parte ali da vibe de Los Angeles. É uma cidade assim muito incrível, né? Aquela vibe toda de filme que a gente vê, só que não fazia muito sentido pra mim. É um lugar que tem muito trânsito, tudo é muito longe. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar ao ar livre, então isso demandaria, tipo, muito tempo do meu dia, a logística era muito complexa. E aí eu pensei, onde eu gosto de estar? Eu tava vindo assim direto quando eu tava em Los Angeles pra San Diego, e toda vez que eu ia embora de San Diego eu ficava muito triste, né? Porque eu fiquei tipo 2 meses aqui, depois eu falei, cara, o que eu tô fazendo em Los Angeles? E aí surgiu a oportunidade de eu voltar. Uma amiga, eu falei com ela, eu falei, cara, eu tô querendo ir pra San Diego e tal. Ela falou assim, pô, um amigo meu tá alugando um quarto aqui. E aí nisso, eu assim, nem visitei a casa, ele simplesmente mandou um vídeo. Eu falei, cara, é isso, né? Porque é amigo de amiga. E na minha cabeça fazia sentido porque eu não ia cair num golpe, né? Do que eu chegar, achar alguém na internet aleatório. Então, quando foi maio de 2025, eu tava trazendo toda a minha mudança pra San Diego. Inicialmente eu morei numa casa bem perto de downtown. Eu cheguei lá, eu tinha 2 roommates, né? Uma casa que eram, tipo, todos brasileiros e foi um momento inicial bem legal, porque eu tava em Los Angeles morando com brasileiro, depois de ir pra San Diego morar com brasileiro. Acho que no momento que eu tava foi legal ter gente falando a mesma língua, a mesma cultura, menos diferença cultural e menos choque. Já quando você tá aqui no país já tem muita coisa acontecendo. Eu tava, tipo, numa cidade nova, num estado novo, tava ainda começando a fazer amizade, tava começando a conhecer as pessoas. Várias coisas aconteceram, né? Veio o meu primeiro verão, assim, mesmo estando na Califórnia, e sinceramente é uma experiência que, assim, eu desejo que todo mundo viva, porque eu tive bem aquela vibe californiana de filme, porque pra mim San Diego é muito a personificação do que a gente pensa Califórnia quando a gente tá no Brasil ou em qualquer outro lugar. Enquanto Los Angeles é um pouco caótico e um pouco de status, eu sinto que San Diego é muito a vibe, a galera da praia, surfando. E assim, eu tava me sentindo muito em casa, eu tava muito feliz de estar em San Diego. Então eu passei meu 2025 em San Diego, inicialmente nessa casa que era perto de downtown, então eu ficava mais ou menos a uns 15 minutos de uma praia, 20 minutos de outra. Então assim, era uma logística bem mais fácil do que em Los Angeles, que eu tava tipo assim, quase que a 1 hora de distância. Nesse meio tempo eu recebi
muitos amigos aqui, o que foi muito legal. Meus amigos do Au Pair de New Jersey vieram me visitar e eu sempre gostei muito de poder estar com gente. Então, assim, eu só falava, pode vir, sabe? Então, quase todo final de semana eu tava tendo amigo e acho que é legal também porque você, quando tá aqui, você acaba ficando em alguns momentos meio sozinho. Apesar de eu não ter tanto problema com isso, às vezes eu queria ter uma companhia e eu encarnava muito o espírito da guia turística. Então, a gente saía pra fazer coisas da cidade, eu programava roteiro. Outra coisa que foi muito legal é que eu fui assistir o Mundial de Clubes do que o Fluminense, que é o meu time do coração, e veio jogar aqui nos Estados Unidos. E aí eu fui inicialmente pra Orlando só pra assistir um jogo. Eles passaram para as quartas de final. Eu falei, cara, só se vive uma vez. Peguei um avião e eu fui pra Orlando e foi uma vibe incrível, porque eu podia estar com muita gente da torcida. Eu me sentia quando eu ia no Maracanã, no Brasil. E aí nisso eu passei um dia na Disney. Como eles avançaram pra semifinal, eu falei, por que não, né? E aí eu cancelei minha passagem de volta pra Califórnia, eu voei direto pra New Jersey, onde teria semifinal. E aí eu assisti esse jogo, foi também uma vibe incrível, a gente tomou Nova York, foi assim uma festa. Acabou perdendo, o que assim, apesar do resultado, eu tava muito feliz de poder ter vivido um momento muito único. Então eu aproveitei e fui visitar, tipo, minha host family, os meus amigos do intercâmbio, e fui lá pra Filadélfia, né? Fiquei na casa da minha amiga em Philly, e foi muito legal poder voltar, ver depois de alguns meses, assim, receber o carinho das minhas host kids, que eu tava com muita saudade, e de todos os meus amigos que eu não via tinha algum tempo. Em a volta, o meu voo ainda foi cancelado, eu fui obrigada a ficar uma noite em Vegas, que assim, não é um lugar que eu gosto, é um lugar que toda vez que eu vou é um pouco contra a minha vontade, mas passei o dia lá, foi legal rever. E voltei pra San Diego, e aí teve umas mudanças na casa que eu morava, eu troquei de roommate, né? E as coisas começaram a não funcionar muito mais nesse momento naquela casa. E aí, nisso, eu me mudei alguns meses depois e vim morar na praia, né? Eu vim, acho que realizar meio que um desejo muito antigo meu, desde a primeira vez que eu vim pra San Diego, que era estar na praia. E desde novembro do ano passado, eu tô morando em Pacific Beach, que pra quem não sabe, pra mim é o auge de San Diego. É bem aquela vibe californiana. Onde eu ando aqui na rua tem sempre alguém com uma prancha indo surfar. Eu moro numa rua que tem do lado, tipo, a lagoa e do outro a praia. Então eu consigo fazer as duas coisas andando. Eu ando de bike pra cima e pra baixo. E tô numa casa que eu adoro. Eu vim morar inicialmente com um roommate americano, tipo, que foi uma experiência completamente diferente. Eu tava um pouco assustada no começo, porque eu falei assim, cara, como é que vai ser? Tipo, ele é mais velho, né? Ele tem seus 40 e poucos anos. Eu vim aqui visitar, conheci ele. Só que eu gostei muito da casa, era tudo que eu tava procurando, porque achar a casa aqui é um pouco difícil, dentro do que eu queria, tipo, do valor, da estrutura da casa. Eu saí da casa Host Family achando que todos os lugares aqui iam ter máquina de lavar e secar. E não é assim. Então, eu tinha isso como requisito, eu queria num lugar que fosse bom, eu queria uma casa que não fosse com muitas regrinhas ou coisas chatas, até mesmo pra poder continuar recebendo meus amigos. E tudo funcionou, e aí eu vim pra cá e desde novembro estou aqui faz alguns meses. E tem sido uma experiência incrível, eu recebi amigo, eu tenho, assim, uma relação muito legal com meu roommate. Foi uma diferença cultural, uma adaptação bem pequena no começo, mas ele é extremamente respeitoso. Recentemente chegou uma outra roommate que mora aqui no andar de cima, porque é uma casa de 3 andares, e ela é brasileira e a gente tá tendo uma relação bem legal. Então a vida tem acontecido assim, dessa forma, o que foi muito interessante. Mas esse ano, né, do final do ano passado pra esse ano, uma das coisas que eu já sabia é que eu teria que ir embora do país em algum momento, né? Eu já tava me preparando psicologicamente, porque esse período após o meu intercâmbio foi, assim, de muitos altos e baixos, né? Principalmente quando eu vim aqui pra Califórnia e eu descobri um outro Estados Unidos do qual eu me encantei muito, né? Já tava acostumada com o estilo de vida, eu só tava no lugar errado. Eu percebi que, assim, não era que eu não gostava do país, eu só não gostava de onde eu estava. Então, eu comecei a ver quais seriam as minhas possibilidades. Só que, quando eu pensava na ideia de ficar aqui mais tempo, né, talvez trocar para estudante ou tentar algum outro processo e não poder ir embora do país, né, porque pra quem não sabe, eu fiquei com o status aqui, então não é um visto necessariamente no seu passaporte, então com isso você não pode sair, porque se eu saísse eu ia ter que pedir um visto no Brasil, eu não queria nesse momento, então por isso eu fui estendendo o meu tempo aqui. Só que a ideia de estender mais tempo e ficar aqui sem poder sair já tava me agoniando há muito tempo. E eu sou muito do pensamento que a vida acontece muito como tem que acontecer, porque nesse meio do caminho eu tava procurando lugares pra eu me mudar, né, outros países, porque a única certeza que eu tinha ao longo de todo esse tempo é que eu não queria voltar a morar no Brasil.
Não porque eu não gosto do Brasil, não porque eu nunca vou morar no Brasil, ou nenhuma dessas coisas. É só porque eu gostei muito da experiência de estar fora, de morar, e eu queria viver isso em outro lugar, já que eu tenho esse privilégio e poder ter essa experiência. Então eu tava aplicando, né, inclusive tem vídeo aqui falando do meu processo pro Erasmus, pro Chevening, que eu não consegui. E uma das minhas opções era a Austrália pelo visto de férias de trabalho. Então apliquei em 2024, apliquei em 2025 e esse ano agora, tipo, tem 2 meses, eu consegui aplicar novamente e eu tive meu visto aprovado. Então, esse é meu próximo país e a novidade que eu queria, assim, muito contar. E um dos motivos também para eu querer voltar a postar aqui era muito poder documentar esse processo, que eu não tive isso quando eu vim pra cá. Eu comecei a criar conteúdo depois que eu vim aqui pros Estados Unidos e eu sinto falta um pouco disso. Então, eu vou começar a criar mais conteúdo sobre essa minha mudança pra Austrália para ajudar pessoas, até porque o visto que eu tô indo se chama Working Holiday, que é muito novo para brasileiros, muita gente ainda não conhece e tem pouca informação na internet em português, porque a maioria das pessoas que vão são gringas, então eu senti muito essa deficiência e eu pensei, é uma ótima oportunidade para eu voltar a postar conteúdo e poder ajudar outras pessoas a conhecerem, poderem ter essa possibilidade, que eu acho que é um visto, assim, muito bom. Então, com essa novidade, já temos os meus próximos passos, mas como isso vai acontecer? Eu vou direto pra Austrália? O que eu vou fazer da minha vida nos próximos meses? Eu sempre tive muito desejo de fazer uma viagem de longo prazo. Antes de ir pro Brasil, porque eu não vou direto pra Austrália e também não vou direto pro Brasil, eu queria ter um momento, assim, pra processar tudo que tá acontecendo, ter um detox do meu estilo de vida também nos Estados Unidos, porque, assim, ele é muito intenso. E eu pensei, eu tô aqui do lado de vários países da América Central, eu tenho milhas que vão me permitir, basicamente, fazer um trajeto de graça e voar de graça pro Rio. Então, por que não tirar um tempinho e poder viajar? E com essa ideia, né, eu já mandei a maioria das minhas coisas embora pro Brasil com um amigo meu. O resto das coisas que tem, tipo, que são as coisas aqui do meu quarto, algumas roupas que eu não uso mais, eu tô vendendo. Então, basicamente, eu tô desapegando de todas as minhas coisas, porque nos próximos meses eu basicamente vou viver com uma mochila. Vocês estão prontos? Eu tenho aqui o meu mochilão, ó, que vai ser meu companheiro. Minha viagem vai começar pelo México e algumas outras coisas eu ainda tô planejando, ainda tô me programando, porque eu vou deixar também acontecendo um pouco na viagem. Minha perspectiva é do México, descer os países até chegar na Guatemala e talvez fazer alguns países da América do Sul. Eu achei que o timing ia ser perfeito, já que depois, no próximo ano, né, em março de 2027, eu estou indo morar do outro lado do mundo, não sei quando eu vou ter essa possibilidade de novo. Eu quero compartilhar todo esse processo que eu tô vivendo, muita coisa legal, muita coisa nova, e eu acho que isso ajuda outras pessoas. E também esse meu processo final aqui dos Estados Unidos, eu já tô com a minha data de ir embora. Vai ser o meu último final de semana em Los Angeles, então eu já vou aproveitar para me despedir das minhas amigas, rever algumas pessoas, alguns lugares que eu gosto de ir. Então eu queria também trazer e mostrar um pouco como foi a minha vida aqui nesses últimos meses, para no futuro também, quando eu ver, eu lembrar como foi especial esse momento e como eu fui muito feliz morando aqui na Califórnia. Aí, sem mais delongas, a gente vai agora pra praia, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu bairro, vou mostrar como tem sido a minha vida aqui. A começar, primeiro, esse é o meu quarto. Ó, cadê? Acho que dá pra ver. Eu vou virar aqui a câmera. A minha cama, né, que ela não vai ser vendida, mas eu já botei os quadros pra vender, as minhas luzes, meu balcãozinho aqui, meu armário, enfim. E aí eu tenho algumas casas aqui em frente à minha. Como eu disse, eu moro com outras 2 pessoas, então cada um tem o seu próprio quarto e a gente compartilha as outras áreas da casa. Eu também tenho meu próprio banheiro e é uma casa, assim, muito boa, eu tenho uma relação ótima. Assim, só tô me mudando, né, porque eu vou ter que ir embora, mas por mim eu moraria aqui por muito, muito tempo, por tudo que tem de legal aqui nessa casa.
Estamos em Pibi, mas impressionante como sempre que eu chego na praia tava um sol, assim, muito forte. Eu cheguei, não tá tão sol. Mas é a minha praia favorita, tipo, é a praia que eu venho andando, tipo, eu vim de bike, né, mas eu posso vir andando também. É porque eu não vou ficar muito tempo aqui. Açaizinho top e enfim, aí eu fico aqui vendo um pouquinho o mar. Eu trouxe o bronzeador, mas acho que ele não vai ser necessário. E alguns dias eu venho surfar numa praia aqui do lado, né? Porque esse ano eu comecei a tentar surfar e assim, talvez amanhã aconteça. E aí a gente vai vendo. E agora vai ser só basicamente dar uma relaxadinha aqui, ouvir uma musiquinha, aproveitar, enfim. Essa praia não fica muito cheia, acho que no verão ela vai ficar bem lotada. Ela tem um mix, tipo, meio jovem, porque é um bairro bem jovem. A maioria das pessoas aqui que moram, tipo, tem 20, 30 anos. E também tem muita família, mas o que eu gosto é que tem uma extensão de areia grande. A água, no geral, é gelada, como todas na Califórnia, assim, é impossível se você tá vindo pra cá e pensar, vou super pegar uma praia, sabe, tipo, entrar no mar. Não, porque o verão não é tão forte assim e a água é gelada, então eu entro geralmente só de roupa, tipo, pra surfar e não aguento muito porque é gelado. E um detalhe, assim, muito, muito importante, que eu queria muito que tivessem me avisado. Aqui, se você for entrar no mar, você tem que arrastar o seu pé. Por quê? Porque aqui tem a raia e você pode ser picada por uma, tal qual eu fui. Então, assim, não quero que ninguém seja picado por a raia. Então, se você entrar, arraste o seu pezinho, não fica, tipo assim, andando. Porque foi assim que eu achei que eu ia perder meu pé. Foi uma dor horrorosa, foi uma das piores coisas que já aconteceu comigo. Eu tava numa praia e aí eu fui entrar no mar. Quando eu voltei, assim, eu tava saltitando, né? Muito feliz, muito alegre. Nisso, eu senti uma dor muito, muito forte. Quando eu puxei meu pé tava sangrando. Eu tive que ser socorrida. O caos, meu pé ficou super inchado. Uma coisa horrível. Então é isso. É a única coisa que vocês têm que gravar. Andem arrastando o pé no chão. Bom dia, amigos, tudo bem? Hoje é sábado, né, como vocês podem ver, estou fazendo meu café da manhã. Eu saí com umas amigas, né, eu fui pra minha antiga casa, porque minha amiga foi morar na minha antiga casa. E aí a gente comeu um estrogonofezinho, tipo, ficou lá papeando. E cheguei em casa, tipo, tarde, e aí hoje eu queria dormir até um pouco mais tarde, não consegui. Mas, qual é o meu plano hoje? Eu vou pra praia agora, a gente vai surfar. E depois eu vou pra Los Angeles, então vai ser um pouco disso. E é muito engraçado porque, tipo, agora nesse final eu tô muito sentindo já uma nostalgia. Eu tô animada de ir pra Los Angeles pra ver meus amigos, mas também eu tô, tipo assim, meu último final de semana em Los Angeles. Vamos a uma coisa que estou viciada neste momento, que é biscoitinho de arroz, ó. Eu vou botar doce de leite nele, que eu ganhei de uma amiga, porque vai ser meio que o meu pré-treino do surf. Chegamos aqui, é assim que eu boto a minha prancha no carro, porque eu não tenho suporte em cima, meu carro não cabe. Eu tô na praia de Turmalina, que é bem pertinho da minha casa, eu dirigi 5 minutos. E aí eu já tô com a minha roupa, eu vou só botar aqui por cima. E aí eu entro no mar, tento pegar umas ondinhas, assim, é muito legal, é uma coisa que eu tô amando fazer. Fiz mais aulas, aí agora eu venho sozinha, porque, tipo, se eu for esperar alguém, fodeu. Hoje, pra matar a saudade, enfim, dar um tempinho assim no mar, eu gosto pra desestressar minha cabeça. A única questão é que, assim, essa praia aqui eu fui roubada recentemente. Eu deixei bem no banco do meu carro o meu Apple Watch e levaram meu Apple Watch, levaram uma pulseirinha minha que era tipo da Pandora. E então agora eu tô meio cabreira, sabe? Tipo, eu trouxe hoje a câmera e eu fiquei assim,
Deveria ou não, mas vai dar tudo certo. Eu vou trancar a câmera, tipo, num lugar escondido do carro e meu telefone também, porque eu acho que foi isso, eu deixei a mostra, né? Porque quando eu vou pro mar, eu escondo a chave na roda, né? Então, assim, talvez alguém pegou, enfim, porque tá tendo um cara que tá roubando vários carros aqui. Mas vai dar tudo certo, eu vou aproveitar meu marzinho, vou voltar, tudo vai estar aqui. E depois talvez a gente vá pra academia. Mas vamos ver conforme vai ser o dia, porque hoje eu tô pegada, eu tenho uma gravação num lugar pra fazer, então eu vou ter que ir pra lá e depois vou pra Los Angeles. Caos. Acabou que eu nem consegui mostrar muita coisa da academia, porque eu fiquei sem bateria e acabei ficando na correria. Minhas amigas daqui a pouco estão passando para me buscar. Então vamos fazer aqui a minha mochilinha, que não é uma mochilinha, é uma senhora mochila. Essa mochila aqui, ela me salva. Já mostrei aqui algumas outras vezes. E aí, assim, eu vou tentar ver o máximo de pessoas que eu conseguir, dos meus amigos, né? Los Angeles tem um lugar bem, assim, especial no meu coração. Apesar de não ser o lugar que eu me identifico muito, mas uma das minhas amigas que vai me levar hoje, né? A gente ficou muito próxima por conta de uma viagem que a gente fez. Ela veio muitas vezes aqui pra San Diego, depois ela se mudou. Então a gente vai passar esse tempo juntas, rever um dos meus roommates também. Eu espero muito, que foi tipo uma pessoa que me ajudou super quando eu tava em Los Angeles. E é uma coisa que, assim, eu fico muito feliz de poder saber que, embora eu esteja indo embora, tem muita gente que eu vou levar, tipo, com muito carinho e que eu vou sempre ter isso na memória, sabe? Tipo, as pessoas que foram muito queridas comigo, me ajudaram, enfim. E aí poder ver essas pessoas, minha amiga, talvez Mirella, eu acredito que eu vou ver. E também é uma pessoa que, assim, me ajudou muito, mas porque eu vim pra Califórnia sem conhecer basicamente ninguém. E ela foi, tipo, um anjo, ela me ajudou super, assim, sempre, né, que eu precisei, ela estava ali por mim. E aí, é por isso que eu tô, assim, bem feliz, ao mesmo tempo um pouco emotiva de estar indo pra Los Angeles. Hoje mesmo eu tava voltando da praia, eu tava meio emocionada, eu tava tipo assim, gente, tá acabando. Realmente eu tô indo embora. Porque, assim, em muitos momentos não parecia real, né? Até algumas pessoas, como uns amigos meus, falam, eu só acredito quando você chegar no Brasil. E eu fico tipo assim, gente, agora tá acontecendo real, sabe? E tá sendo até um pouco difícil. Eu não comprei minha passagem ainda, porque eu vou comprar com o cartão da minha mãe do Brasil, porque ela tem um cartão que me dá seguro saúde de graça. Então, como daqui eu vou viajar por um tempo, eu preciso de um seguro saúde internacional. E aí o dela me dá um mês, enfim. E aí eu consigo fazer. Então, tô só esperando. Também um pouco adiando, né? Porque, assim, sabemos que eu sou um pouco procrastinadora. Quando eu comprar minha passagem, vai ser aquela coisa, assim, realmente tá acontecendo. E acho que vai me bater um leve desespero, porque eu tô um mix muito grande, assim, de... Estou indo embora, estou muito satisfeita com isso, porque os Estados Unidos é muito bom, mas também tem muitos problemas, tem muitas questões. E ao mesmo tempo eu também tô, cara, é uma vida, tipo assim, eu tenho uma vida. Eu sempre tentei pensar que, assim, a vida não era aqui, que era só um momento, mas você acaba se acostumando, e principalmente esse meu último ano na Califórnia foi, assim, uma vida incrível, sabe? Tipo, morar perto da praia, conhecer pessoas muito legais, fazer muita coisa que eu queria, por mais que eu não tenha viajado tanto, eu vivi muito o estilo de vida daqui da Califórnia, que eu acho que é muito diferente do resto dos Estados Unidos. Isso pra mim é muito gratificante, sabe? Eu vou poder daqui a alguns anos falar pros, sei lá, se eu vou ter netos, mas falar talvez pros meus sobrinhos. Eu morei na Califórnia. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu morei lá, eu morei em San Diego, eu surfei nessa praia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu acho que não tem sensação melhor do que essa. Eu não sei, mas você tem razão. Ela foi, tava lá, o ovo na geladeira. Vocês vão de Uber pra... Viemos numa feirinha aqui em Hollywood. Sticks to my hand. A minha guia turística. Meu Deus.
Oh, I bring it. Bambi, Tá pegando eu? um pouquinho. Pegue mais. Meu Deus. Oh! Um prato. Bom. Não. Estamos no The Grove, comemos muito bem. E aí agora a gente vai dar uma voltinha aqui. Depois vamos pra piscina, enfim, um diazinho bem. Tá aí. Estamos em Venice, viemos aqui ver o pôr do sol. Eu trouxe uma scooterzinha e aí a gente vai andar, aproveitar a vibezinha aqui, feliz de estar aqui, tá sendo um final de semana bem gostosinho, bem agradável e assim, não sei lidar com despedidas. Seja bem-vindo ao mercado mais caro do mundo, onde tudo é perfeito. E vamos ver os preços que a Hailey Bieber bota nas coisas. Caro. Cara, essas coisas são muito lindinhas, você tá preocupado? Não, é energético? Não, é pra acalmar. Tem uma dessa lá em casa. Coisas que eu não gosto. Sem cafeína não é pra mim. Não dá. Meu Deus do céu, eu achei que a gasolina tava cara. Via. Eu sabia que tinha coisa de preço normal, não, pra... Que bom, né? Thank you. Simplesmente o maioral, o melhor de todos. Ianca nunca provou. A maioral, a melhor amiga de todas. Ai, eu vou sentir falta. Lógico que você vai, é super... Tô triste. Será esse o fim de um... Como que é? No fim de uma era. O fim de uma era? Gêmeos não está ali. Você vem me visitar.